Fui pedir uma orientação para ver o que eu gravava aqui para vocês e tem alguns dias que parece que eu escuto uma vozinha assim, fala do ayahuasca, fala do ayahuasca. Bom, vou procurar falar da melhor forma, ser mais concisa, como já me cobraram aqui. Eu expliquei que aqui quando eu coloco para gravar só o áudio, é porque eu quero falar o que o meu coração quer transmitir para vocês. Então eu não quero ficar muito presa na questão racional, mas eu vou me preocupar um pouco sim, para vocês entenderem de uma forma melhor, porque eu percebo que quando eu fico muito emocionada, entro na emoção, meio que me perco para falar, tá? Eu sou a Priscila, co-criadora do meu Eu Melhor. Sou terapeuta desde 2017, estou numa busca, numa jornada aí. Sou nova aqui no YouTube, então desde já vou pedir para você colaborar comigo, né, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, curtindo, se inscrevendo, comentando. Mesmo que você não gostou do vídeo, você já, mesmo não gostando, você pode interagir com a gente sim, falando que não gostou, não tem problema nenhum. A gente tem que aprender a lidar com essas críticas, né? E faz a gente crescer quando a gente encara ela com clareza, né? Bom, gente, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do ayahuasca. Lembrando, antes, que eu vou deixar bem claro alguns cuidados, tá? Porque hoje na internet tem muita coisa boa do ayahuasca e tem muita coisa não que as pessoas relatam que não é boa, e tem muito conteúdo pela metade falando cortes, né, de experiências ruins aí. Então, minha ideia não é falar quem tá certo ou quem tá errado. A minha ideia é falar sobre a minha experiência, tá? Então vamos lá? Bom, eu acredito que no ano de 2017 eu estava em um treinamento na cidade de Serra Negra, treinamento de PNL, Programação Neurolinguística, um dos meus treinamentos que eu fiz lá. E o professor contou da sua experiência com a ayahuasca e queria fazer um ritual indígena com a gente para a gente ter uma ideia de como é. Lembrando, tem algumas pessoas que tomam ayahuasca, tomam santo daime e são coisas, são a mesma coisa, mas de uma forma diferente, eu acredito. O pouco que eu entendo essa parte é que, por exemplo, tem a religião, eu não sei se pode falar religião santo daime, é algo que eu nunca pesquisei a fundo, nunca fui, então assim, só resumindo para saber diferenciar. Onde eu quero chegar a explicar a minha experiência foi todo um ritual indígena, tá? Então existe essa diferença aí. Então eu estou falando de um lugar onde eu tomei ayahuasca, onde esse meu professor tomou ayahuasca, que é o ritual indígena. Então esse professor meu quis mostrar pra gente sem o chá, sem o ayahuasca, o ritual em si que é muito grandioso. E eu confesso para você que talvez sem esse ritual indígena eu não teria sido tão bom como foi para mim o ayahuasca, tá? Então eu fui lá e ele fez todo um ritual lá a madrugada toda, usando arquétipos, né, animais, usando várias coisas ali de PNL. E eu fiquei apaixonada. E não me entreguei muito. Eu era bem racional nesse sentido. Eu queria entender o que para algumas coisas não tem explicação se você não sentir. Por isso que hoje eu falo sempre aqui, né, no canal. Todas as vezes que eu venho aqui e gravo um áudio e não o meu rosto falando com vocês, é porque eu quero falar coisas que eu tenho certeza que se eu gravar com o meu rosto, eu não vou conseguir expressar. E é isso nessas experiências, né? Quando a gente vai em um treinamento, uma vivência, uma imersão, ayahuasca, qualquer coisa dessa maneira, se você não for pro coração e sentir, não vai adiantar nada. E foi assim que eu fiquei lá no treinamento. Eu achei tudo maravilhoso, mas eu fiquei no racional. Mas eu queria sentir aquilo. Isso em 2017. Quando eu fui para o interior do estado de São Paulo, para fazer uma escala para vir para o meu estado, assim que eu saí do treinamento, eu fiquei com uma amiga minha, provavelmente ela vai ouvir esse vídeo, e um amigo em comum chegou de um ritual de ayahuasca. Eu fiquei assim, totalmente, apaixonada pela sincronicidade disso tudo.
Mas ele não me convidou e nem me falou como fazia para poder ir. E eu tinha uma coisa comigo que eu gostaria de ir, mas quando fosse a hora certa, quando alguém me convidasse. E eu sempre, com o passar do tempo, curtia as coisas dele, do ayahuasca, interagia com ele, mas ele não me convidou. 2021 é o ano. Eu fiz uma cirurgia, a qual eu retirei um ovário, um tumor, e acabei tendo que retirar o ovário. Eu fiquei muito mal depois dessa cirurgia. Eu não sei explicar para vocês o buraco que eu entrei depois dela. Eu acredito que eu fui muito forte em resolver tudo, ouvindo que eu tinha um câncer, me dando sentença e eu lutando para não acreditar e resolver as minhas questões, né? Ir atrás, resolver tudo em plena pandemia. E quando passou, eu meio que desmoronei com alguns comentários que eu acho importante deixar nesse vídeo, mesmo que algumas pessoas achem que eu vou misturar, mas eu acho que é muito válido. Muitas pessoas falavam pra mim assim: ah, você tem 2 mesmo? Pra quê? Perdeu um, perdeu. Tem 2? E aquilo pra mim, eu não sei explicar a dor que eu sentia. Porque independente se eu tenho 2 ou não, é meu. E eu perdi sim por uma negligência médica. E por uma falta de responsabilidade minha de ter confiado, né, numa pessoa que não era, na verdade, meu médico. Por causa da pandemia, eu acabei indo no médico na minha cidade mesmo. Mas eu tenho um histórico. Eu já fiz 2 cirurgias no útero, ou seja, eu tenho 3 cirurgias de corte no abdômen e sem nenhuma gestação. E foi processos muito dolorosos. Na minha primeira cirurgia, eu fiquei meses internada. Acredito que ao total foram 7 meses de transfusão até que eu consegui fazer cirurgia. E foi muito sofrido. Assim, eu não tinha vida. Quando eu ficava em casa, eu só queria ir no supermercado. Eu ia no supermercado, eu até me emociono em falar. E eu ficava tão feliz no supermercado. Aquilo me deixava... É aquela verdadeira sensação de ser feliz com o mínimo. Eu só queria ir olhar o supermercado. Porque eu sempre gostei de ir ao supermercado. E eu sempre gostei de comprar minhas coisinhas, de fazer comida. E olha, eu tô chorando de verdade. Se fosse um vídeo, vocês iam ver. E eu só queria isso, né? Então foi um processo de muita dor. Depois de 3 anos eu tive que fazer outra cirurgia e depois essa em 2021. Então foram muitos gatilhos que veio à tona depois, né? Eu tive um choque pós-trauma. Eu sofri muito e não tinha compreensão de ninguém, mas exatamente de ninguém. Eu acredito que eu tive uma médica que não tem nada a ver com psiquiatria, uma endocrinologista que conversou comigo e falou pra mim: tá tudo bem, chora, tudo que você tem pra chorar, sofra tudo que você tem pra sofrer. Faz parte, você tá tendo um choque pós-trauma. E foi isso que eu fiz. Em seguida, essa pessoa que eu, em 2017, chegou de um ritual de ayahuasca, mas não me convidou, mesmo eu mostrando meu interesse, me convidou. Tipo assim, a hora é agora. E realmente foi aquela hora. E ele me orientou a não ficar procurando na internet nada sobre, mas eu sempre procurei coisas positivas sobre a ayahuasca. Eu nunca fiquei procurando o ruim do ayahuasca. Né? Eu acho que a gente tem as experiências de acordo com o significado que eu dou. Se eu for tomar um ayahuasca com o significado que ele é ruim, ele vai ser ruim. Não tem outra maneira de acontecer. E aí eu sempre assistia lives de médicos que defendia e tal. Então, assim, eu falei, não tem problema nenhum, eu não vou procurar coisas ruins. E aí fez toda uma orientação para mim não tomar remédio tanto 15 dias antes, 15 dias, um mês, não sei. Antes, eles tiveram todo um cuidado comigo em relação ao dia que eu tomava. Foi muita conversa antes, muita mesmo. E foi um valor assim
insignificante o lugar. E essas pessoas que me conduziu, gente, que eu tenho total gratidão por elas, não ganharam nada com isso, tá? E eles que fizeram, eu acredito que não ganharam, mas se ganharam foi pouco, porque o valor era simbólico. Eles me ajudaram muito, assim, sabe? Eles tiveram muito carinho comigo e eu espero retribuir esse carinho por eles, fora a minha gratidão. E tá, eu fui, né, super feliz. E engraçado que eu não fiquei preocupada, assim, como seria. Mas quando chegou lá, eu comecei a ficar um pouco preocupada, mas ao mesmo tempo eu comecei a ficar encantada com as pessoas que chegavam, com a leveza. E aí, quando começou aqueles cantos, aqueles rezos que eles falam, eu fiquei mais encantada ainda, gente. Vocês não têm ideia. E tá, fui tomar. Só que, gente, deixa eu fazer um atento atrás, que eu me perdi aqui na emoção. Eu tive um objetivo para a ayahuasca e todos os dias antes de ir que eu acordava, eu falava: meu objetivo é entender o que eu preciso entender sobre a minha relação com a minha mãe ainda, porque eu não entendia. Parece que eu já tinha feito tanta coisa, tanto processo, e às vezes eu tinha uma raiva dentro de mim incontrolável sobre a minha mãe. E eu fiquei todos os dias, meu objetivo era esse, não tinha outro objetivo em relação à ayahuasca. E tá, fui, né? Chegou lá, foi o que eu falei, comecei a ficar encantada. Aqueles meninos cantavam de uma forma e tocava que eu nunca via coisa mais linda na minha vida, gente. Vocês não têm ideia. Quando eu tomei a primeira dose, eu já comecei a ficar mole. Por quê? Porque eu não tinha me alimentado muito bem. Procurei não ficar comendo durante o dia. Por quê? Para você ficar mais disposta, né? A participar. Porque eu já tinha viajado a noite toda para chegar na cidade, né, que era o local. Então, assim, eu sou bem assim. Eu tenho que ter um tempo de adaptação. Eu tenho uma preguiça, parece, eu canso muito nessas mudanças de ambiente. Então, qualquer viagem curta para mim já é. E lá não é curta, né? Eu acho que dá quase 600 km da onde eu moro. Quase 600 km. Então, deixa eu ver onde eu parei aqui, né? Eu vi aquele movimento tudo e quando eu tomei a primeira, já me deu uma moleza. Eu já não aguentava levantar. E eu vi aquele povo dançando e eu queria, mas meu corpo não ia. Não ia por nada no mundo. E aí, você toma várias vezes, né? A porta que eles falam, eu acho. Cada vez eu ficava mais mole, né? E eu tenho uma questão com o vômito. Eu sempre tive dificuldade de vomitar. Sempre, gente, sempre. Pra mim, às vezes eu saía com amigas minhas, a gente bebia, elas colocavam o dedo na goela e já vomitava e sarava. E eu ficava uma semana remoendo aquilo. Eu sempre tive muita dificuldade, depois de adulta, de vomitar. E eu escutava aquele povo tendo vômito como reação. Não sei se é reação que eu posso falar, né? Eu não sou nenhuma especialista no ayahuasca, eu estou falando só a minha experiência, quero deixar claro aqui. Então, se tem alguns termos, eu não sei, vocês podem me falar aí. E eu tenho um problema de ver outra pessoa vomitar também. Quando eu vi aquelas pessoas vomitando, tinha um rapaz do meu lado, gente, que parecia que o rim dele ia sair pra fora, os órgãos dele ia sair pra fora. Eu tampava o ouvido para não ouvir, tampava a boca para não sentir o cheiro. Porque mesmo que não tinha cheiro, no meu cérebro já tem aquele cheiro de vômito que é ruim para mim. E aí eu vi que eu ia passar mal e eu falava: Deus me perdoa, onde eu vim parar? E até que eu segurei tanto, gente, que o vômito veio pelo nariz. E eu achei que eu ia morrer, porque meio que engasguei, misturou tudo. E eu falei: meu Deus, onde eu tô? Se eu morrer aqui, ninguém vai ver. Aí veio uma moça, colocou a mão em mim e falou assim: eu estou te observando, fica tranquila, só não estou em cima de você para não atrapalhar o seu processo, que é só seu. Aí eu dei aquela respirada. Gente, na hora que eu vomitei, eu só vomitei porque eu vi eu adulta colocando a mão em mim pequena, dando a permissão para vomitar.
Você pode vomitar. Aí foi que eu vomitei, que eu engasguei tudo pelo nariz, porque eu tava segurando. Então, olha só a questão chave que eu não vomitava e eu não tinha entendido. Quando eu era criança, a minha ficha é extensa. Na cidade que eu morava na infância, não sei se mudou hoje, mas até um tempo atrás era assim. Você ia consultar lá, eles te davam sua ficha desde que nasceu. Por acaso eu fui consultar um dia lá depois de adulta, depois que eu já namorava mais, quando eu vi minha ficha, eu lembrei tudo isso lá, tá? Minha ficha era extensa e todos os meus sintomas eram vômito. Minha mãe ficava muito nervosa, porque o médico falava assim, não tem nada, é só vômito. Não tem nada, é só vômito, vômito e febre, vômito e febre. Gente, e aí eu criei um bloqueio com esse vômito. Mas o que esse vômito queria falar para minha mãe? Mãe, esse é o único momento que eu posso ficar com você, então eu vou vomitar sempre. Que é o único momento que eu posso tocar em você. Olha só o que acontecia na minha cabecinha daquela criança. Minha mãe nunca deixou a gente tocar. Eu, Priscila, né? Tocar nela. Ela sempre teve dificuldade com o toque. Principalmente depois que a minha irmã nasceu. Antes da minha irmã nascer, eu não tenho muita lembrança. Não tenho quase nada de lembrança de toque com a minha mãe. Mas depois que a minha irmã nasceu, eu tinha 4 anos, eu lembro exatamente. Eu não podia tocar mais na minha mãe. Realmente, de fato. O único momento que eu podia tocar na minha mãe era o momento em que eu estava doente. Então eu fiquei muito internada na minha infância, com coisas assim, bem assim, a maioria vômito, mas teve coisas assim mais sérias, mas é tudo que eu criei para poder ficar próxima da minha mãe. E eu sentia minha cabeça dobrando para poder encostar na minha mãe, porque mesmo doente, eu não podia tocar muito. Ela empurrava, E olha, a primeira coisa que eu entendi no ayahuasca foi isso. Então ali a versão adulta deu permissão para que eu pudesse vomitar. Gente, o que acontece? Na hora, eu vi um menino, eu só lembrei disso de manhã, tá? No momento, eu não entendi o que aconteceu. Isso foi a madrugada inteira, esse ayahuasca. A gente começou 8 horas a cerimônia e terminou, acho que 5 horas da manhã. Eu vi várias coisas, mas vou só no que importa. Eu vi minha mãe, eu vi uma criança correndo atrás de mim, uma loirinha do olho azul. Eu não entendi o que aquela criança queria comigo, mas no fim, todo mundo queria que eu aceitasse ela como filho e colocasse um nome. Eles queriam que fosse Miguel. Eu falei, não gosto de Miguel, não quero Miguel, não gosto. Essa criança é tentada. E todo mundo tentando me convencer a querer esse Miguel. O que eu achei? Eu achei que era a possibilidade e talvez ali falando que eu ia ter um filho, sim. Ok. No outro dia de manhã, eu conversando com uma moça, do nada eu falei, o Miguel não era um possível filho meu, o Miguel era eu. Quando eu nasci, minha mãe por 9 meses esperou o Diego. Meu nome ia ser Diego, meu nome foi Diego por 9 meses. Quando eu nasci eu. Eu nasci sem chorar, eu nasci de olhos fechados. Ou seja, nasci triste. Minha mãe não me queria, minha mãe não sabia o que fazer comigo. Eu sempre soube dessa história, mas eu levava na brincadeira mesmo. Eu nunca imaginei que a minha maior dor fosse o meu maior sofrimento em relação à minha mãe. Eu tive que ir lá no ayahuasca, com efeito, passar pela mesma situação de não querer uma criança para entender que ela não sabia o que ela estava fazendo. Que foi uma surpresa para ela. Entendeu? Então, o ayahuasca para mim foi muito certo no que eu queria. Porque eu fiquei por vários dias, todos os dias de manhã, falando o meu objetivo. Então, muitas pessoas não têm um objetivo, vai tomar o ayahuasca e fala, não aconteceu nada, eu não entendi nada. Então, se vocês decidirem tomar ayahuasca, não estou aqui para fazer ninguém tomar ayahuasca,
para te incentivar a tomar ayahuasca, tenha um objetivo. Não vai tomar uma ayahuasca por tomar e curtir uma brisa, porque a gente sofre. Eu sofri muito para tomar ayahuasca, eu tomei 2 dias seguidos. Só que eu tive uma clareza eu tinha uma clareza muito grande do que eu queria. Então, o meu conselho para você, que tem dúvida se quer tomar ou não, tenha objetivo, tenha clareza do que você quer, se você nunca tomou. As pessoas ficavam perguntando, mas como você trabalhou, exatamente o que você queria? Quando você toma um ayahuasca que altera a sua consciência, você não vai ver nada do que não tenha dentro de você. Eu só tive acesso a coisas que exatamente estavam dentro do meu subconsciente. E é isso. Eu não vi demônio, eu não vi nada do que várias pessoas relatam, porque não era isso o meu foco. Então, quando você fica procurando coisas ruins sobre o ayahuasca, e sendo que vai tomar, você vai ver mais aquilo, tá? Então, a minha experiência foi essa. Foi dolorosa? Claro que foi, gente. Claro que foi. Mas eu fui no foco, eu fui direto. E ao mesmo tempo foi a coisa mais linda do mundo. Então, tudo que eu vi lá não foi nada que eu vi um espírito. Por exemplo, eu vi muita imagem do meu avô que eu não conheci. Em nenhum momento eu sei que eu vi o espírito dele. Por quê? Porque a imagem que eu via lá é a imagem que eu tenho desde criança da foto que eu tenho dele. Então, e só para terminar, né, falando do meu avô também, eu ria sozinha uma semana, porque eu tinha a sensação que meu avô me amava. Eu queria contar, mas eu não podia contar para algumas pessoas que eu fui tomar ayahuasca. Eu falava que eu sonhei com meu avô e ele me ama. Olha para você ver o quanto as pessoas, nosso sistema familiar é importante. Eu olhava meu avô, que eu nunca vi, que ele faleceu quando eu não tinha nascido ainda, e eu ficava feliz de chorar de emoção que meu avô me ama. Então, a gente tem que parar de levar as coisas para a espiritualidade só e entender que é tudo que eu tenho aqui dentro da cabeça. São coisas, são faltas que ficaram guardadas dentro do meu inconsciente e que geram reações em mim. Hoje eu gravei um vídeo curto aqui sobre reações. Né? Eu quero fazer um vídeo maior sobre isso, sobre as nossas reações, sobre os nossos traumas de infância que vêm através das nossas reações. Então, é esse o recado que eu queria passar do ayahuasca. Eu tomei ayahuasca só essa vez, foram 2 dias seguidos. E pra mim fez uma diferença enorme. Não tem o perfil de se tornar uma não sei como é que fala a palavra. Porque eu sou muito cansada. E aqui é muito longe, não tem ninguém que toma, a não ser lá no Santo Daime, que é uma religião. Não sei realmente se é uma religião, como que é falado. Talvez eu tomaria outras vezes, mas se eu tiver a oportunidade com certeza eu tomo. Mas sempre com o objetivo. Eu, Priscila. Tem pessoas que têm isso como estilo de vida, eu super admiro, mas eu, Priscila, eu tomo e provavelmente se eu quero tomar, eu vou ter um objetivo. Vou ficar de novo um mês falando do objetivo que eu quero. Então, para mim foi surpreendente, foi a coisa mais linda, não aconteceu nada do que algumas pessoas relatam, mas eu fui cuidada antes, eu fui muito bem cuidada lá. E eu estava bem preparada emocionalmente para passar por aquilo, porque eu esperei anos pela oportunidade. Então é isso. Se você tem medo, já nem vai, né? Tudo que você tem medo vai acontecer exatamente aquilo que você tem medo, né? Medo cria com uma facilidade muito grande. E é isso, meus amores. Você não vai ver nada no ayahuasca do que você não tenha dentro de você. Então, se você viu muita coisa ruim, essas coisas estão dentro de você mesmo. A gente fica colocando pessoas, culpando a espiritualidade, ocupando o chá. Não, ele só altera a sua consciência. E não é para qualquer pessoa o ayahuasca. Não é para qualquer pessoa. Acho que nem tudo. Tudo você pode, mas nem tudo convém a você. Então, converse muito com você aí para ver se realmente é para você ou não, tá bom? Agradeço você aqui, espero que você se inscreva no meu canal, que nosso conteúdo chegue para mais pessoas. E desculpa a minha falta de não conseguir ser concisa como eu gostaria, porque quando envolve esses assuntos que mexem com a emoção da gente,
É coração mesmo, só para entender, tá? É pura emoção, não tem como ser diferente. Bom, 24 minutos do vídeo. Beijo, gente!